dos sistemas de abordagem à prostituição existentes nas legislações dos países contemporaneamente, nós podemos destacar 4 principais modos de abordar este fenômeno social, fenômeno sociológico, que é a prostituição, o ato de trocar sexo, favores sexuais, por um bem material ou econômico, seja dinheiro, seja alguma outra coisa, dentro de uma certa habitualidade dessa conduta por homens, mulheres ou, enfim, transgêneros, homossexuais, o que for. Há países que optam por uma visão proibicionista, então suas constituições, sua legislação interna proíbem a prostituição e muitas vezes criminalizam essa conduta. Portanto, quem se prostitui é visto como alguém que pratica um ato ilícito, que é passível de punição, tem ficha na polícia, é exercido um certo controle de comportamento social no exercício dessa atividade que é mal vista por aquele povo, por aquela sociedade, por aquele país, que busca de certa forma apagar, colocar para debaixo do tapete ou esconder essa realidade. E a legislação geralmente vai sobre os corpos e sobre a liberdade dessas pessoas para aprisioná-las, para puni-las, para castigá-las, colocando-as na posição de um mal à sociedade ou de párias sociais, alguém que deve ser expulso, afastado do convívio normal das pessoas no cotidiano. Há também legislações e países que optam por uma postura regulamentadora. E aí vem essas pessoas que utilizam da liberdade sexual para negociar por dinheiro seus corpos, desde que capazes e maiores de idade, veem como profissionais do sexo, veem como pessoas que exercem uma profissão ou um trabalho, vamos dizer assim, e são fiscalizadas, são regulamentadas, têm direitos, recebem alguns incentivos do governo, passam por um controle sanitário para o controle das doenças sexualmente transmissíveis e de uma outra série de questões, às vezes pagam algum tipo de imposto ou de taxa, enfim, para fins de previdenciário ou trabalhista mesmo, são inscritas em algum programa e o governo busca não acabar com a prostituição, mas transformá-la em algo um pouco mais digno, né? Ou mais digno, melhor dizendo. E há, por outro lado, países que têm uma postura abolicionista, cujas constituições ou as leis internas, as leis nacionais, a partir da moral social e da moral religiosa daquele país, que é adotado por aquela população, buscam penalizar as pessoas que consomem os serviços sexuais. E aí, na verdade, a legislação não se volta para punir, o direito penal não vai punir necessariamente o ato de prostituir-se, que continua não sendo crime, mas vai punir todo aquele que está no entorno da prostituição. Então busca abolir o fenômeno da prostituição humana, indo não naquele que é o prostituído, mas naquele que faz com que a pessoa se prostitua. E aí penaliza os clientes ou penaliza os usuários dos trabalhos dos profissionais do sexo e das profissionais do sexo, tornando aquela postura, aquela conduta criminosa. E inclusive as casas, os locais onde isso acontece, né? Não só os indivíduos que consomem a prostituição. E por fim, há países que adotam em suas legislações uma postura mista, que tem um pouco de cada uma dessas visões, ou seja, não chega a descriminalizar, não chega a criminalizar a prostituição, mas não chega a regulamentar, regula em alguns aspectos, reconhece alguns direitos, mas não todos, não trata às vezes como um trabalhador, ou não reconhece aquilo como uma profissão, melhor dizendo, mas apenas como um trabalho, e não pune quem é cliente, não pune quem consome os serviços sexuais, quem faz uso dos serviços sexuais das prostitutas ou dos prostitutos, enfim, mas não permite que essa profissão seja exercida
de forma ampla, ou que as pessoas que se utilizam, né, que exploram economicamente as pessoas que têm uma profissão ligada ao sexo são punidas, né, são criminalizadas, enfim. Essa última conduta, que é a conduta mista, é um pouco do que acontece no Brasil, ou seja, onde se sabe que existe, há uma certa tolerância, em alguns limites, entendendo que aquilo é um fenômeno social, que tem uma função social, a prostituição, muito embora traga consigo também alguns males que devem ser combatidos, que devem ser visualizados, que devem ser fiscalizados para que aquilo não se transforme em tráfico de pessoas para fins sexuais ou exploração de jovens, de adolescentes e de crianças, que não haja a questão da prostituição forçada, que na verdade é o grande mal, né? Porque a prostituição em si não é um mal na medida em que o sujeito que se prostitui seja maior de idade, capaz e não tenha ido contra a sua vontade, ou seja, ela escolheu se prostituir, ou ele escolheu se prostituir, e ninguém o forçou aquilo. É da esfera eminentemente privada. O que você faz com a sua vida, com a sua liberdade, e inclusive com a sua liberdade sexual, só cabe a você. Ao Estado não cabe entrar nessa situação. O Estado não tem que se interessar ou se importar com quem vende o corpo por um carro ou por uma joia, ou fica uma semana com um milionário para receber 100 mil reais, 50 mil reais. Não tem, isso daí é do âmbito íntimo e do âmbito privado, da vida privada das pessoas, é particular, não é público, não está na esfera pública e não requer a obrigação do Estado de ficar ali controlando ou legislando sobre aquilo. O que cabe ao Estado, sim, é quando as pessoas que são objeto desse desejo sexual, desse comércio sexual, não têm a capacidade plena e não têm o querer, a vontade de se prostituir. E são levadas ou por engano, ou por falseamento, ou por força de circunstâncias que as constrangem a se prostituir, ou mesmo são violentadas em sua liberdade, são trancafiadas, viram escravos sexuais, ou são ludibriadas e são exploradas de todas as maneiras, porque não queriam e não querem no primeiro momento e acabam se vendo sem saída em determinadas situações. Essas sim são pessoas que merecem toda a atenção do Estado, no sentido de resgatá-las deste crime que lhes é cometido. Na verdade, elas são vítimas, né? E aí realmente se deve ter um controle do Estado em relação a essa prática. No mais, não cabe ao Estado legislar sobre a conduta e a liberdade sexual dos cidadãos maiores e capazes de entender o que estão fazendo e que vão à prostituição por conta própria e não levadas por ninguém nem coagidas.